Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos no culto virtual. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus, não exatamente a volta, mas os acontecimentos, alguns que antecederão a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia fala sobre o assunto. Nós estamos num tempo de pandemia e sempre vem aquela questão: Cristo vai voltar logo? Não vai? Né? A palavra de Deus é clara em dizer que ninguém sabe o dia da volta dele. Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus diz algumas dicas sobre alguns acontecimentos que antecederão a volta de Jesus. E a gente vai dar só uma pincelada em duas questões aí, dois fatos aí importantes, que eu penso que é importante, que estão claros na palavra de Deus com relação a isso. Mas nós vamos ler um texto das Escrituras Sagradas, vamos orar. Nós vamos então partir direto para a palavra de Deus. Depois a gente faz alguns avisos e a gente conversa um pouquinho. Mas vamos primeiramente nos dedicar à palavra de Deus. Nós vamos ler Mateus capítulo 24, os versículos de 36 a 44. O sermão continua, exortação à vigilância. Jesus está nos ensinando a ser vigilantes. Então nós vamos ler esse texto, Mateus 24, a partir do 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então precisamos estar vigilantes. Como é estar vigilante? É estar lendo a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a nossa missão, que é pregar o Evangelho. A igreja tem essa missão. Então, isso aqui é estar vigilante, é estar com Jesus, é estar com Deus 24 horas. Então, esperamos que todos nós possamos entender e nós vamos então conversar um pouco sobre alguns acontecimentos que antecederão a volta de Jesus. Antes, nós vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor, que é rica para nos ensinar. Te glorificamos, Senhor, honramos o teu nome, porque sabemos que tu és o nosso Deus. Que o Senhor possa estar com o nosso povo, a nossa comunidade, a nossa cidade, os nossos parentes que estão distantes, Senhor, em meio a esta pandemia, Senhor, mas nós te suplicamos a tua proteção, Senhor, e o cuidado por todos nós. Que tu possas ficar com os nossos irmãos também, aqueles que são sempre lembrados pelos seus problemas de saúde, como a irmã Sani, Senhor. Nós temos outros que também carecem da tua graça e do teu poder. Nós colocamos a vida de todos diante de ti. Que realmente este momento difícil possa passar logo e que nós possamos estar juntos novamente, fisicamente. Nós queremos te agradecer e te pedir no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, no início do cristianismo, logo que Jesus subiu aos céus, os irmãos sabem que os primeiros cristãos, eles vendiam as suas propriedades e repartiam entre eles. Eles tinham tudo em comum, é assim que o texto diz. E a gente entende que eles pensaram que Jesus ia voltar logo, por uma série de pregações de Jesus sobre o seu retorno. Havia uma preocupação em saber, vai voltar logo? E acredito que ficaram tão emocionados, tão contagiados com a ressurreição de Jesus, que pensaram que Jesus ia voltar logo e fez realmente com que eles tomassem essa atitude. Mas ao longo do cristianismo, nós vemos que os próprios apóstolos, aqueles que tinham mais entendimento, foram acalmando os ânimos. Nós temos lá em 2 Tessalonicenses, Paulo também dizendo para eles: olhem, calma,
Cristo não vai voltar logo porque tem algumas profecias bíblicas que precisam ser cumpridas para ele voltar. Então nós precisamos conhecer um pouco essas profecias. Exatamente quando Jesus vai voltar, nós não sabemos, mas nós podemos saber se ele está próximo ou se está longe, ou se algumas profecias irão dar dica, né? Vão desencadear a volta de Jesus. Então a gente já vai ficar alerta. Então nós vamos começar com uma preocupação assim que eu tenho tido. Já acho que já falei alguma coisa sobre o assunto, mas que é um detalhe importante para a nossa geração, que é o aquecimento global. Eu tenho acompanhado isso ao longo de alguns anos. Leio na mídia, em alguns sites científicos sobre o assunto. Quando foi na semana passada, saiu uma reportagem sobre o aquecimento na Antártica, no nosso continente do Sul, no Polo Sul. Então, o artigo foi liberado a semana passada, mas diz respeito a janeiro. É um estudo. E eles disseram que houve uma onda de calor em janeiro muito grande, como nunca houve lá no Polo Sul. Mais de 9 graus e realmente para o Polo Sul é uma temperatura muito alta. E eles disseram, vai prejudicar o ecossistema, os animais, vai haver degelo, vai aumentar mais ainda os mares, os oceanos, e nós sabemos realmente de toda esta problemática. Os cientistas dizem que, mesmo que nós interrompamos a poluição, esse aumento que está havendo de temperatura, ele vai continuar. Não tem como frear mais, como parar mais. Nós sabemos que os homens, os nossos governantes, teriam que fazer um pacto realmente de verdade para diminuir, pelo menos diminuir a poluição. Não tem como. Não tem como você parar essa poluição. E nós temos mais um detalhe: como está aquecendo, o clima em determinada parte do ano ele está mais seco, está mais quente. Aí tem as queimadas, tem os fogos nas florestas, nas matas. Isso está acontecendo sempre também, cada ano pior. Na Austrália, agora do ano passado para cá, teve um fogo terrível, como nunca teve. A fumaça atravessou, rodou, girou o planeta Terra. Então, é uma coisa que não tem mais retorno. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 16, nós temos as 7 últimas taças da ira de Deus. Depois nós não temos mais. Nós temos são 7 taças, né? Nós temos 7. Na quarta, eu vou ler aqui, capítulo 16, versículo 8, diz o seguinte: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Meus irmãos, quando eu leio isso, eu digo, isso está sendo cumprido nos nossos dias. Essa profecia não tem como mais ser cumprida mais adiante, algo diferente, não tem, porque nós estamos num problema gravíssimo do aquecimento global e que a tendência é cada vez mais aumentar até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta profecia aqui, que eu li, o versículo 8 do capítulo 16, ela está sendo cumprida e vai continuar cumprindo. Então, perceba que não é uma coisa pontual. Não, aconteceu agora e não tem influência mais nunca. Não, ela começou aos poucos, foi esquentando, esquentando o nosso planeta Terra e vai esquentar até a volta de Jesus e vai trazer uma série de consequências negativas, de catástrofes para o nosso habitat que se chama planeta Terra. Não tem mais como uma outra situação para se enquadrar aqui. É o aquecimento que nós temos vendo no dia de hoje. Então, esta é a quarta taça. Percebam isso. E diz o texto: não se arrependeram para dar glória. Deus permitiu que isso acontecesse. Isto é a manifestação da ira de Deus, o aquecimento global. Mas as pessoas não se arrependem. Elas não entendem que essas coisas ocorrem por conta do pecado.
E assim a humanidade vai para o seu fim, por conta de não querer adorar a Deus, respeitar e honrar a Deus. Nós temos, depois da quarta, a quinta, e nós temos a sexta. Nós vamos falar sobre a sexta taça, antes da última. É o seguinte, vou ler a partir do versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis do mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vou pular o 15 e 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aqui fala de uma grande guerra, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Percebe que esse grande aqui, ele tem uma ideia de comparação, ou seja, se é grande é porque tem outras situações menores. Então aqui é a maior guerra, é a maior angústia, nós vamos ver, chamado de o dia do Deus Poderoso, o grande dia do Deus Poderoso, ou como nós encontramos em outros locais, a grande ira de Deus. E diz que os anjos, na realidade demônios são anjos, mas os demônios foram ao encontro dos reis para os congregar para a guerra. E essa guerra se daria em Armagedon. Armagedon é a transliteração do termo hebraico, Megido é Armegido. Magedon é Megido no hebraico. Megido é um local da Palestina, em Israel, na parte mais norte, do centro para cima, uma planície, um vale, onde muitas batalhas ocorreram no Antigo Testamento. Então, é possível que essa batalha não esteja diretamente em Megido e que aqui simplesmente simbolize o termo batalha, o termo guerra. Como muitas guerras, elas aconteceram em Megido no passado, então o próprio Jesus, quando se referiu a essa última guerra, ele utilizou a palavra Megido para dar mais uma ideia de guerra, A Bíblia é assim, às vezes se usa símbolos. Nós vimos sobre a questão de João Batista. Antes ele veio para preparar o lugar para Jesus, mas a profecia disse que quem viria era Elias. Inclusive os teólogos, os religiosos ensinavam isso. Olha, antes do Messias chegar, tem que aparecer o Messias. Então eles entendiam que Elias, eles entendiam que o profeta Elias do passado, que viveu no passado, já era morto, iria ressuscitar. Mas não era João Batista. Jesus foi claro a dizer, não. A profecia foi cumprida em João Batista, porque João Batista veio no espírito assim, no formato de Elias, um profeta, um grande profeta, mas era uma outra pessoa. Então, nem sempre a gente pode interpretar ao pé da letra, literalmente. A gente precisa ter esse cuidado. É o contexto, a gente vai estudando e vai tendo essa compreensão. Então, aqui Armagedon, Megido, pode ter sido utilizado por Jesus, que revelou a João, o apóstolo João, apenas para dar aquele caráter de guerra, o local de guerra, a última guerra. Nós vamos ver essa guerra sendo referida por Daniel, sendo referida também de uma forma mais literal e clara por Jesus nos evangelhos. Quando a gente vai para Daniel, veja aí em Daniel capítulo 12, olha aí, versículo 1, nós encontramos o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, Daniel está falando de uma grande angústia, a maior angústia de todos os tempos. Então, isso ele é claro. Vai concordar com o que Jesus falou. O que Jesus falou, o que João falou, revelado por Jesus no Novo Testamento, não é uma coisa totalmente nova, não. Nós encontramos no Antigo Testamento, de uma forma mais difícil de você conseguir entender, de interpretar, tal, mas não era uma coisa nova.
as doutrinas do Novo Testamento, elas foram retiradas, de certa forma, do Antigo Testamento. E aqui Daniel, ele fala dessa grande angústia. Haverá uma grande angústia, um dia de angústia como nunca houve na face da terra. E ele, em seguida, fala que haverá a ressurreição de todos os que morreram. Ele disse: todos os que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Ou seja, para o inferno, para o tormento eterno. Todos haverão de ressuscitar. Na angústia, ele diz anteriormente que o povo de Deus, aquele que está escrito no livro, subentende-se livro da vida, é também uma outra metáfora aí, no céu não tem livro, mas é utilizado isso inclusive no Apocalipse. Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que verdadeiramente creem em Deus e obedecem às suas palavras, seu nome está escrito no livro da vida. É assim que nós encontramos no texto sagrado. Então aqui ele utiliza essa metáfora também para dizer que nós que cremos, aqueles que estiverem neste dia, no dia da grande angústia, nesses momentos de grande angústia, estes serão livrados deste momento terrível. E então nos diz que haverá ressurreição. Aqui não diz se essa ressurreição é imediatamente, a gente não tem como saber. Como a gente teve a informação de Jesus, como a gente tem a informação também no Apocalipse, a gente sabe que a ressurreição será logo após a grande angústia. Não sabemos se vai demorar alguns anos ou meses, mas a volta de Jesus, ela vai ser anunciada de certa forma por esta grande batalha, por esse momento grande de angústia que se abaterá na terra, mas especificamente no povo judeu, nas terras do povo judeu. No versículo 7, inclusive, de Daniel capítulo 12, nos diz o seguinte: E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então nós aqui tem alguns símbolos, algumas coisas que a gente não vai falar sobre isso, mas nos dá a entender o quê? Que o poder do povo santo, o poder do povo judeu será destruído e então Cristo voltará. A gente vai chegar a essa conclusão pelas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 24 de Mateus. Vamos lá para 24 de Mateus e nós vamos verificar realmente mais detalhes. Jesus foi mais detalhista um pouco e mais claro em Mateus capítulo 24. Vejamos aqui. Nos diz o seguinte: Mateus capítulo 24, o versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, ele repete o que Daniel falou: uma grande angústia, a maior de todas. Nós entendemos que o foco central será a Palestina, Israel, mas isso não quer dizer que não atinja as outras terras, as outras partes do mundo, de forma alguma, mas o foco, o centro dessa guerra estará em Jerusalém, na Terra Santa, porque no versículo 15 diz: Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, ele vai se referir aqui diretamente para os judeus. Ele fala dessa grande angústia, mas como sendo nas terras de Israel. Nós temos aqui um termo aqui, abominação da desolação, que tem trazido muita polêmica no meio religioso do que seria, mas acredito que não é nada complexo quando nós comparamos com Lucas.
nós vamos entender que se trata de guerra na Terra Santa. O termo santo, lugar santo, ou se refere ao templo, o lugar do templo, que era chamado de Santo dos Santos, santuário, ou a própria Jerusalém, onde o templo estava. Então acreditamos que será invadida a cidade, Israel, não só Jerusalém, mas o foco geralmente é a capital, e Jerusalém é a capital de Israel. Israel também é um estado pequeno, então nós vemos que haverá, como diz no Apocalipse, os reis da terra se juntarão, se unirão para guerrear contra Israel, muito embora, como nós sabemos, a coisa pode se estender para outros lugares da face da terra. O texto aqui, ele não vai detalhar tudo o que vai acontecer, mas se concentra em Israel, que deve ser o sinal para aquele que está esperando nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que em uma geração apenas, tudo isso ocorrerá, ou seja, em pouco tempo, nós não sabemos quanto. Se meses, se anos, provavelmente alguns anos, todas essas coisas elas vão acontecer, vão se desenrolar. Mas o que vai desencadear a volta do nosso Senhor Jesus Cristo é esta guerra que está anunciada tanto em Apocalipse, tanto em Daniel, essa angústia, como aqui em Mateus. É interessante quando você vai para o versículo 29 do capítulo 24, nos diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, ou dessa angústia que se abaterá sobre o povo judeu, provavelmente sobre toda a terra, então o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz. Esse termo logo também ele pode ser traduzido como imediatamente. É um termo grego que significa imediatamente. Então, isso já nos dá uma ideia, porque lá no livro de Daniel, capítulo 12, vocês se lembram que eu falei? Ele falava da angústia e falava da ressurreição dos mortos, mas não dava uma dica se seria uma coisa imediata a outra. Dava a entender, mas a gente não tinha certeza. A gente não poderia dizer, não, é sim, porque ele disse. Não. No caso aqui de Mateus, nós percebemos que Jesus, ele foi claro, ele imediatamente depois da aflição, da angústia daqueles dias, daquela guerra que vai realmente se abater sobre o povo de Deus, então o sol vai se escurecer, as estrelas cairão do céu e Jesus então voltará. Quando Jesus voltar, então os mortos ressuscitarão, porque Jesus voltará para julgar todos os povos da face da terra, meus irmãos. Então nós vemos que coincide Apocalipse com Daniel e com Mateus sobre a última angústia. Então, essa angústia que se abaterá, talvez sobre a face da terra, provavelmente sobre a face da terra, mas o foco, com o foco mesmo em cima de Israel, da Palestina, esse acontecimento, ele desencadeará a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontecendo isso, é como Jesus disse: olhe para o céu, que eu estou voltando. Então, nós deveremos estar prontos, esperando para a volta de Jesus. Pode ser que passe alguns anos, mas certamente será pouco, até mesmo por conta da angústia de tantas coisas que nós passaremos. Mas conforme Daniel, o crente que estiver naquele momento, ele não sofrerá o mal. Ele pode passar por provações, mas ele não morrerá por conta daquelas coisas. Nós vemos que Noé, ele foi salvo na arca. A sua família foi salva na arca. Ele sentiu o balanço do mar, da água, aliás. Ele sentiu toda a problemática de estar chovendo, da água se levantando. Ele teve que construir a arca, então ele sofreu as consequências ainda do pecado do povo. Mas ele não morreu afogado. Mesma coisa nós já vimos, Ló também. Sodoma e Gomorra foi submergida diante de uma chuva de enxofre, de pedras, de saraiva. Ela realmente acabou, foi destruída, Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas Ló permaneceu vivo.
Suas filhas também, mas perdeu casa, perdeu tudo, teve que sair correndo. Então, certamente nós vamos, aqueles que estiverem vivos, passar por uma situação não muito agradável, mas não seremos mortos pela ira divina que se abaterá sobre o planeta Terra por conta do pecado. Como nós vimos em Apocalipse, a ira de Deus ela sempre é colocada da seguinte forma: Deus trouxe a sua ira sobre a terra, porém o povo não se arrependeu. Sempre assim, não se arrependeu. Ao longo da história da humanidade, sempre foi assim. Algumas exceções, como Nínive, quando Jonas foi a Nínive, dizendo: olhe, daqui a pouco a cidade vai ser destruída por conta do pecado. Arrependam-se. E o povo se arrependeu. Então, o que Deus quer da parte do povo é arrependimento, e especialmente da parte da igreja, porque Paulo, inclusive, em 2 Tessalonicenses, é bom a gente até dar uma olhadinha, ele vai nos falar também do tempo do fim, não com tanta precisão, com detalhes assim como a gente viu, mas tem alguma coisa interessante, porque ele diz para os irmãos: Irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por escrito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho ou o homem do pecado, o filho da perdição. Então, uma das coisas que tem que acontecer para a volta de Jesus é a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Ora, só vai abandonar a fé quem tinha fé, pelo menos a ideia, né? Nos dá a entender que é o abandono daqueles que se diziam crentes. É realmente, meus irmãos, um tempo de devassidão, uma falência do cristianismo. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. Tantos profetas, falsos profetas, se dizendo cristãos e enganando o povo. Nas nossas igrejas tradicionais, muitas vezes o nosso comportamento como crente, vivendo como o povo do mundo, se comportando como o povo do mundo. Então, a apostasia é isso, é quando você abandona os preceitos divinos da palavra de Deus. E Paulo diz, antes de Cristo voltar, tem que haver esse momento. Então, tem que ser algo grande, algo que envolva toda a face da terra. Então, nós estamos sendo consumidos pelo pecado. E nós já falamos, e não cansamos de falar, a própria tecnologia, ela está se encarregando de destruir os nossos bons costumes. Ela está se encarregando de destruir realmente a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos nos deixando, meus irmãos, influenciar pelo mundo e viver realmente como o mundo. Então, nós estamos vendo que há muita coisa junta, há muitas peças do quebra-cabeça se unindo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos como ele vai. Nós não podemos sair dizendo por aí, olha, Cristo vai voltar amanhã, como tem algumas coisas aí colocam na internet, olha, um barulho, uma trombeta, tal. Não, isso não tem fundamento. Não tem fundamento, é coisa de quem gosta de ficar fazendo, né, como é que a gente poderia dizer, esse barulho aí acerca da volta de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus é clara e mostrar algumas profecias como nós vimos aqui. Então, que você realmente possa meditar na palavra de Deus, perceber que a palavra de Deus é verdade. Quando a gente estuda a palavra de Deus, especialmente a história do povo judeu, a gente diz a palavra de Deus é verdade, não tem como. Quando a gente estuda a pessoa de Jesus, a gente diz a palavra de Deus é verdade, não tem como. As pessoas às vezes não acreditam porque elas não estudam, elas não têm interesse, elas não querem se submeter a Deus. Então, como elas não querem se submeter a Deus, então elas não pegam nem na Bíblia. A questão é essa. Não pegam nem na Bíblia por conta disso. Elas não querem ter Deus como seu dono, como Senhor. A gente já fala isso, a gente já disse, olha, tem que aceitar como Senhor e Salvador. Senhor, dono, Ele é que manda. Então, quando ouve isso, pronto, então já rejeita. Não, não quero ninguém mandando em mim, então não quero nem pegar na Bíblia, a Bíblia é mentira. Aí você não descobre que a Bíblia realmente é a verdade, mas é a pura verdade. Cristo virá para julgar
quando essas coisas acontecem na nossa vida, é para a gente pensar, meditar, peraí, existe um Deus, é Ele que manda em tudo. Não tem rico, não tem pobre, agora nessa pandemia, não tem rico, não tem pobre, todo mundo, né, tendo que parar. Morrendo rico, morreu uma princesa lá na França, já era de idade, mas morreu com isso. Certamente outras pessoas, muitas pessoas importantes estão morrendo. É preciso que a gente seja mais humilde. A gente vê tanta gente realmente pedante. A gente olha na televisão assim, vê algumas pessoas importantes, alguns estadistas, alguns ministros, e a gente olha assim, parece que são realmente deuses. Nós precisamos realmente de mais humildade e reconhecer que nós somos como um vírusinho, uma coisa bem insignificante no nosso mundo, no nosso universo. Então, que Deus realmente possa fazer com que a gente medite mais na palavra de Deus e leve a palavra de Deus a sério, porque Cristo voltará. Se Ele não voltar logo e a gente tiver partir antes, vamos nos encontrar com Ele de todo jeito. E vamos ter que nos ajoelhar diante dele de todo jeito. Então, que todos nós possamos pensar, meus irmãos, a morte não deve ser uma coisa esquecida. Pelo contrário, ela tem que ser pensada, analisada. Entender que eu não levo nada deste mundo, mas eu posso ter uma vida especial, uma vida maravilhosa com meu Deus. Quando eu lembro que Jesus falou que a minha casa já, desde a fundação do mundo, já tinha sido construída, que me aguarda, que me espera, graças a Deus, realmente, por isso. Depois a gente vai ver um dia aí sobre até o arrebatamento, sobre essas questões de morte, o que é que Deus realmente fala. Eu penso realmente que Deus nos criou, meus irmãos, a princípio, não foi para morrer. Com certeza Ele não nos criou para morrer. A morte veio por conta do pecado. E acredito que nós também não fomos criados para viver eternamente aqui na Terra. Não. Quem sabe a gente ia ser arrebatado de alguma forma para morar com Deus. Porque ele disse que a casa lá no céu já estava pronta desde a fundação do mundo, então antes do pecado mesmo já estava pronta. Só aguardando a gente. Colocou a gente por um período aqui, mas a gente ia para lá. Não ia morrer. Talvez mudar de corpo, assim, arrebatado, como será? Não sei, é apenas uma ideia, uma hipótese. A gente às vezes realmente delira, às vezes a gente pensa dessa forma. Mas com certeza, meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade quando a gente conhece, quando a gente busca, não tem coisa melhor. Quero que o irmão tenha segurança, firmeza e que Deus abençoe a sua vida. Nós agora agradecemos você, né, que está ouvindo a palavra de Deus. Não sei nem se deveria agradecer, não é nenhuma atitude de gratidão, mas de reconhecimento do seu esforço de estar com Deus. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos afazeres, mas é importante que a gente pare um pouquinho, que a gente ore, que a gente leia a Bíblia, que a gente ouça, não é? Ligue aí o YouTube e a gente possa ouvir a palavra de Deus. Mesmo a gente estando nesse momento quase proibidos, eu não digo nem pelos governantes, mas pela própria situação, pela pandemia, proibidos de estar reunidos. Então, nós aproveitemos para estar mais em contato com Deus, não mais afastados. Certamente alguns, não sei quem, mas alguns estão mais afastados de Deus. Como não tem igreja, então não lê Bíblia, não ora, não faz nada, não vai para o culto. E cada vez vai ficando mais difícil para a sua vida. É essa hora que nos prova. É essa hora que nos prova. São nesses momentos que Deus ele vê quem realmente se interessa pela sua palavra, quem não se interessa. São esses momentos de provação que são importantes para dizer quem nós somos. Então, meu irmão, segure-se em Deus, busque a Deus, busque a sua palavra. Hoje a escola bíblica dominical foi tão boa, maravilhosa. Tivemos uma boa participação, mas nem todos puderam participar. Talvez tenham até suas desculpas e a gente não vai julgar. Mas é importante que você dê valor à palavra de Deus e à comunhão com Deus. Vamos orar por todos, vamos orar também por minha nora, não é? Vamos orar também meus filhos, por Raquel. Vamos orar pelos irmãos da igreja todos. Vamos estar sempre orando mesmo, não esqueçamos disso. Vamos orar pelo nosso povoado. Vamos orar realmente pela nossa cidade, pelo nosso país. Que Deus tenha compaixão de nós, e especialmente para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, que as pessoas realmente se voltem para Deus, que as pessoas entendam o valor
das Escrituras Sagradas. Que Deus realmente nos abençoe. Quarta-feira a gente volta aqui com vocês e esperamos que esteja tudo bem e que Deus dê uma bênção, uma semana abençoada, muitas bênçãos para a sua vida. Com certeza nós teremos as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas elas servem também para a gente crescer e Deus as usa dessa forma. Então, mais uma vez, Deus abençoe.